Fala tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Atacante inglês Wilson do Newcastle é oferecido ao São Paulo. Também outro jogador que chegou e já treinou, já está no bid e vai para o jogo amanhã contra o Vasco é Dineno. São Paulo pode lucrar uma grana aí muito boa caso o PR seja vendido aí do Lyon para o Milan. E por último, mas não menos importante, provável escalação do nosso tricolor para enfrentar o Vasco da Gama amanhã. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Deixa seu like, também já se inscreva aí no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo. Talvez saiba, não sei se do Super-Homem, mas do São Paulo com certeza ele sabe. Afinal de contas, o São Paulo tem até um novo atacante, hein, Edu? É isso, Bruno. Tudo bem com você? Bom dia, Mari, comentaristas e fãs de esportes. Vou começar com as notícias fora das quatro linhas, né? O Juan Dineno, 30 anos, argentino, estava no Cruzeiro, foi contratado, anunciado ontem no último dia dessa mini janela. Contrato por empréstimo até o final do ano, né? Um contrato curto, como o São Paulo queria. Até porque se a gente pensar em 2026, com a volta do Caleri, se permanecer o Dineno mais o André Silva, o Rian Francisco vai sumir das escalações do São Paulo, vai perder espaço. Então, num primeiro momento, esse contrato até o final do ano, aí se ele atingir algumas metas, for muito bem com a camisa do São Paulo, pode ser que renove o contrato. E aí o outro pode sair, ou vender o Rian, enfim. O São Paulo só não quer ficar com 4 atacantes, sendo que um não vai aparecer no banco nunca, só em caso de lesão ou suspensão. Mas ajuda muito, foi revelado no Racing pelo próprio Zubeldia, mas jogou pouco naquela ocasião com o Zubeldia. Os dois conversaram muito no UFC Series no começo do ano nos Estados Unidos, e ele se encaixa exatamente naquilo que queria o técnico. Está treinando agora, será apresentado às 1h30 da tarde lá no Morumbi. Então eu vou sair aqui do CT depois dessa entrada ao vivo e vou lá para o Morumbi fazer a apresentação do Dineno. Ainda fora de campo, Bobadilla, que ontem jogou pouco mais de 30 minutos contra o Brasil, tem depoimento marcado hoje aqui do lado na Barra Funda, na delegacia no DRAD. Lá ele vai conversar com o Dr. Rodrigo, vai falar, vai explicar, dar sua versão a respeito daquela frase infeliz, venezuelano morto de fome, dita ao Navarro no jogo da Libertadores contra o Tajeres. Ele ficou todo esse tempo na seleção, não pôde prestar depoimento, está marcado para as 15 horas. E dentro de campo, o time está ainda muito desfalcado, não volta ninguém do departamento médico, está voltando o Alisson e o André Silva de suspensão, o próprio Zubeldia, o Dineno deve ficar no banco, o Ferrarese jogou no Uruguai, está voltando para o Brasil hoje, também deve ficar no banco, e o Bobadilla ainda é um ponto de interrogação, mas também deve ser relacionado para o jogo contra o Vasco amanhã. A maior novidade pode ser o menino Luca no ataque. Situação do São Paulo antes da parada, Bruno e Mari, não vai mudar muito, olha só. Se vencer, ele vai a 15 pontos, vai continuar na 13ª colocação. Pelas poucas vitórias que tem, 3, se vencer amanhã, ele não passa ninguém que está à frente dele. Se empatar ou perder, ainda corre o risco de ser ultrapassado por muita gente e ficar na 16ª colocação, passar todo esse período do Mundial próximo da zona de rebaixamento. Então o negócio é vencer o Vasco e ter tranquilidade durante os próximos 30 dias. É com vocês. Daria um certo barulho mesmo, né, A bola do São Paulo. Boa noite, Má. Teve novidade na negociação com o Juan Dineno? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Uma novidade muito boa para a torcida tricolor, afinal, Juan Dineno é o novo reforço do São Paulo até o final de 2025. Ele estava no Cruzeiro, se despediu do seu ex-clube nas redes sociais hoje ali no início da tarde, agradeceu e tudo mais. E depois, agora há pouco, na verdade, foi anunciado de forma oficial pelo tricolor paulista, ele que chega então até o final do ano, podendo prorrogar por mais uma temporada em caso de metas alcançadas. Essas metas não foram estipuladas, mas a gente presume aí que são metas de gols e tudo mais que a gente já sabe. O Dineno chega para suprir uma carência no ataque do São Paulo. Afinal, Caleri se machucou, teve uma lesão gravíssima aí no joelho, não deve retornar ainda nessa temporada. E aí, para o setor, né, ali para camisa 9 do São Paulo, a gente só tinha até o momento André Silva e Rian Francisco, que a gente sabe que é pouco utilizado pelo técnico Luiz Zubeldia. Sabe uma curiosidade, Michele? Foi o Zubeldia
Quem subiu para o profissional, o Juandi Neno, lá no Racing, quando ele tinha 18 anos, hoje ele tem 30, né? Mas lá com 18 anos foi o Subeldil responsável por subir o Dineno para o profissional. É verdade que o Subeldil não viu ele estrear no profissional porque ele acabou demitido na ocasião por conta de maus resultados. Mas o Dineno estreou no Racing ali como no elenco principal masculino naquela ocasião com 18 anos. Tá certo, gente? Então é isso. O São Paulo chega com essa contratação, precisava registrar no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, hoje o Dineno, para que ele esteja à disposição na próxima quinta-feira no jogo contra o Vasco, e isso aconteceu. Primeiro saiu a rescisão do Cruzeiro, depois saiu de fato aí o contrato dele com o São Paulo. Ele já treinou hoje junto com seus companheiros, ele realizou nos últimos dias aí os exames médicos, hoje já treinou, abraçou o Zubeldia, o próprio Júlio Casares, presidente do São Paulo, já desejou boa sorte aí para o jogador. Então ele vai ser uma opção no banco de reservas, talvez, na próxima quinta-feira contra o Vasco e depois do Super Mundial até dezembro, 31 de dezembro de 2025. E aí, o que vocês acharam dessa contratação do Tricolor? Estava conversando com o Alex Miller. Obrigada, Má. Estava conversando com o Alex aqui. Então você acha que ele estava jogando bem, né, Alex? Assim, é que ele teve uma lesão muito grave no joelho, ficou muito tempo fora e quando retornou ao Cruzeiro, o Léo Jardim já tem o seu elenco na cabeça e não tinha mais espaço para ele. Mas eu me lembro muito bem que antes dele se machucar, ele era o cara que fazia os gols do Cruzeiro. Ele estava bem no Cruzeiro. Só que essa lesão a gente não sabe. Na verdade, é uma grande incógnita que ele nesse momento, para ver se ele consegue fisicamente jogar bola. Se ele conseguir retomar a sua condição física, principalmente, acho que ele pode ajudar o São Paulo nessa função aí de centroavante para substituir o Caleri. Agora, vamos falar a verdade, a grande fase dele foi no México, né? Sim. Quando ele saiu da Argentina e foi para o México. Aí ele era um grande artilheiro, fazia vários gols. Ele é alto, né? Ele é alto. Moço, olha, eu vou fazer uma comparação minha besta aqui, não sei se o Alex vai concordar comigo, mas ele lembra um pouco o Flaco Lopes. Lembra? Lembra um pouco. Lembra, fisicamente, pelo menos, e o estilo também, sim. né? O estilo. Quer dizer, é um homem de área. É um homem de área. Então, se o Zubeldia quiser ter um homem de área mesmo, você coloca ele lá que vai dar certo. Ou pelo menos pode ser que dê certo. O joelho dele está bem bombado, né? Tem que ver como é que ele vai estar, justamente. Essa é a minha maior preocupação. A questão física dele é igual o Neymar. Ficou tanto tempo fora que toda hora tem uma lesãozinha muscular, porque o corpo sente, né? Mas você sente dor? Você tem dor em algum lugar do seu corpo? Nossa, não consigo nem levantar direito. Eu tenho, lógico. Você tem dor aonde? Nós já estamos na idade do condor, né? Quando eu ando muito, dói as pernas, né? E você, mas assim, tipo assim... Eu tenho dor nas costas. No dia a dia, você não tem todo dia uma dor? Não tenho uma dor assim muito forte, não. Mas quando eu ando mesmo. Então você tá ótimo, você. Eu tenho dor na região do ciático, assim, sabe? Dói bastante aqui, assim. Eu tenho dor. Eu vou falar. Hoje eu tô a Maria das Dores. Tá doendo aqui. Maria das Dores? Aqui, ó. Meu braço. Então, meu pescoço já tá doendo. Então reza uma Ave Maria pra Nossa Senhora das Dores. Vou rezar. É a mesma Ave Maria de qualquer... Sim, Nossa Senhora é a mesma. Agora? Vai rezar agora? Não. Depois do programa. Isso, tá. E aí dói pescoço, dói as costas. Gente, não sei. Tô travada. Vamos. Mas enfim, você aí de casa, espero que você esteja bem. Bora mudar de assunto e falar sobre Dineno. Agora jogador oficial do São Paulo e com uma observação importante. Antes de assinar com o Tricolor, houve uma mudança no acordo do argentino de 30 anos de idade com o Cruzeiro. O Dineno rescindiu seu contrato com a Raposa. Dessa maneira, ele não chega mais emprestado ao São Paulo e sim num contrato em definitivo. Contrato com 6 meses de duração, que se encerra em 31 de dezembro, mas que pode ser prorrogado automaticamente por mais um ano, caso ele bata uma meta ao longo desses 6 meses. O São Paulo não divulgou qual meta é essa, o que eu posso contar é que ela está associada a um número de partidas como titular, ou atuando pelo menos por mais de 45 minutos. Argentino que não foi bem com a camisa do Cruzeiro, mas dividiu opiniões. Vi muito torcedor da Raposa lamentando a saída do Dineno, vice-artilheiro do time na temporada passada, com 8 gols marcados. A série de lesões foi o grande impeditivo, ele chegou a sofrer uma lesão de ligamento cruzado anterior em agosto do ano passado, que o afastou por bastante tempo. Já no São Paulo, tem a missão de substituir o Caleri, o argentino só volta a atuar na próxima temporada. Nesse momento, São Paulo tem à sua disposição para a função de centroavante o Dineno, o André Silva e também o Rian Francisco. Só para completar, existe a possibilidade de o Dineno ficar à disposição para o jogo contra o Vasco,
vai depender apenas do técnico Luiz Zubeldia, que conhece o Dineno de longa data. Preciso falar agora sobre a chance de Paul Fernandes virar reforço do São Paulo. O tricolor está no mercado em busca de contratações, acertou nessa terça-feira a chegada de Dineno e ainda busca mais 1 ou 2 atletas até a metade do ano. Por que o nome do Paul Fernandes tem sido especulado? Porque enquanto atleta do Boca Juniors, o Paul Fernandes esteve entre o São Paulo e o Fortaleza. Na oportunidade, acabou ocorrendo um acordo com o Fortaleza e o São Paulo perdeu essa dividida. Mas, na segunda-feira passada, o Paul Fernandes chegou a um contrato de rescisão amigável com o Fortaleza. O contrato foi encerrado, ele não seria utilizado e acabou abrindo mão de tudo que tinha para receber até o fim do vínculo, posição inclusive bastante elogiada pela diretoria do Lion. O Paul recebia cerca de R$650 mil por mês com a camisa do Fortaleza. A partir daí, livre no mercado, um monte de gente passou a imaginar que ele poderia ser consultado pelo São Paulo. Até porque o tricolor não descarta contratar um volante. Existiam tratativas durante as 2 últimas janelas com o Thiago Mendes. O Thiago está descartado por conta do alto custo. Livre no mercado, depois de deixar o Al Rayyan, o volante pede pouco mais de R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Em relação ao Paul Fernandes, certamente um valor menor, algo na casa dos 650 mil seriam suficientes para convencê-lo a fechar com o tricolor. Mas, antes de gravar o vídeo, consultei o presidente Júlio Casares, que assegurou que nem se conversou sobre a possibilidade de Paul Fernandes. A ideia do São Paulo é trazer jogadores mais baratos, que custem no máximo R$300 mil mensais. O tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. Isso aí, tricolores. Falando um pouquinho sobre Callum Wilson, né, que é o centroavante aí que já figurou na seleção inglesa, atualmente está no Newcastle, lá da Inglaterra. Ele foi oferecido ao São Paulo, mas o salário dele barra qualquer tipo de acordo aí com o time do São Paulo, tá? Onde que saiu essa matéria aí? Segundo o Bola VIP apurou aqui o seguinte, ó, que Callum Wilson, atacante do Newcastle, foi oferecido a clubes brasileiros, mas a negociação não avançou. Aí colocou aqui os motivos que estão por trás, tá? O atacante fez 88 gols na Inglaterra e foi oferecido ao São Paulo. Centroavante do Newcastle foi um dos nomes oferecidos ao clube brasileiro como São Paulo, mas a negociação não avançou, segundo apurou o Bola VIP. O jogador de 33 anos está em fim de contrato com o clube inglês e buscava uma nova oportunidade no futebol sul-americano. Com o salário mensal estimado em 1,2 milhões, o valor foi considerado alto para a realidade do mercado brasileiro. Então o atacante Wilson aí, né, bom jogador, viu nos seus tempos aí áureos, né, mais novo, sempre foi muito artilheiro lá no Newcastle, também figurou aí a seleção da Inglaterra, mas agora com 33 anos, seu contrato se encerrando com o Newcastle, está buscando aí uma alternativa nos mercados aí sul-americanos, como o mercado brasileiro, ou quem sabe até mercado árabe, né, que paga bem também, mas com esse salário aí, aqui no Brasil vai ser difícil algum time contratá-lo, até porque pela idade do jogador, né, os times que têm dinheiro, como Palmeiras, Botafogo, né, Cruzeiro, Atlético Mineiro, tem jogadores aí que são até melhores do que o Wilson aí na posição. Enfim, foi ofertado ao São Paulo, mas o São Paulo descartou de prontidão, tá? Ainda mais porque o São Paulo agora já contratou aí o centroavante, né? O Dineno, Juan Dineno, que já chegou, treinou ontem aí com o elenco, já apareceu no bid também, e ele vai pro jogo amanhã contra o Vasco lá no Morumbi, hein? Espero que ele faça uma boa estreia, quem sabe aí também não faz um gol já amanhã para fazer aquela estreia, né? Nota 10 pelo time de São Paulo. É um jogador que chega para fazer ali frente junto com o André Silva, Rian Francisco e também com o Caleri quando ele tiver novamente à disposição. Então mais um centroavante que chega para o nosso São Paulo, né? O São Paulo tem assim bons nomes ali no ataque, sempre quando traz ali um jogador argentino ou sul-americano, normalmente dá certo, né? Já, claro que já errou com alguns, aí a gente pode falar de Carneiro, Pires, Canhete, alguns jogadores aí que já vestiu a camisa do São Paulo, que foram muito, mas muito mal mesmo. Mas vamos torcer para que esse argentino aí, Dineno, que já trabalhou com o Zubeldia, possa realmente ajudar o São Paulo, tá? Então ele já, como eu disse, treinou, já tá com a camisa do São Paulo e vai para o jogo amanhã diante do Vasco, certo? E o São Paulo pode ganhar uma grana, hein? Pode ganhar uma grana no seguinte, o Lucas Perry, goleiro formado aí na categoria de base do São Paulo,
pode estar de saída do Lyon e indo para o Milan. É, galera, isso mesmo, hein? Se a gente for parar para pensar, né, um jogador que não teve nenhuma oportunidade jogando com a camisa do São Paulo, ninguém dava oportunidade para esse goleiro. Sidão era melhor do que ele, Jandrei era melhor do que ele, aquele outro goleiro lá que também era bom com os pés, mas ruim pra caramba com as mãos, que até esqueci o nome dele aí, que jogou no Audax, era melhor do que ele. E ninguém dava oportunidade pro Lucas Perry. E hoje, olha onde esse menino pode chegar, né? Jogou aí de titular no Botafogo na temporada que o Botafogo foi campeão aí. E jogou muito bem, né? Um bom goleiro, se mostrou ser aí um bom goleiro. Foi pro Lyon, ficou 13 jogos sem tomar um gol no Lyon, ajudando o time aí a se classificar para a Europa League. E também agora surge a proposta aí do Milan, porque o goleiro do Milan vai para o Chelsea e Lucas Perry pode render aí mais de 4 milhões de reais aos cofres do São Paulo, caso essa negociação aconteça. Pois é, São Paulo sendo São Paulo, né? Muitos meninos da base aí que saem daqui, não têm oportunidade e brilham aí nos times que os contratam. E a provável escalação do São Paulo para o jogo de amanhã, tá? Surgiu aí já no site do GE, uma provável escalação. Na verdade, a gente vai conseguir saber mesmo amanhã como que vai ser essa escalação. Mas a possível escalação é o seguinte, ó: Rafael, Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Wendel. Alisson, Pablo Maia, Luciano e Luca na ponta esquerda. Lucas Ferreira na ponta direita e André Silva de centroavante, beleza? Essa é a provável escalação para o jogo de amanhã aí contra o Vasco lá no Morumbi. Jogo bom, né? Jogo que o São Paulo precisa de ganhar e somar os 3 pontos. O jogo vai ser às 21h30 no Morumbi, beleza? Amanhã eu trago aí novamente a provável escalação depois do treino de hoje, que é o último treino. O Zubeldia pode sim mexer nesse time, certo? Galera, deixa seu comentário aí sobre os assuntos. Também já começa a palpitar aí para o jogo de amanhã e vamos trocando uma ideia, beleza? Agradeço você que acompanha o vídeo todos os dias. Deixa seu like também, já se inscreva no canal aí, você que não é inscrito, para não ficar de fora de nenhuma notícia aí do nosso São Paulo, do nosso tricolor, beleza? Uma boa quarta-feira e até mais.